Ovo, vó e planta tem tudo a ver. Se você quer saber sobre isso, fica comigo até o final do vídeo. Oi, aqui é Larissa Ribeiro, engenheira agrônoma, especialista em paisagismo e jardinagem e criadora do método Jardinistas de Sucesso. Ovo, vó e planta tem tudo a ver. Eu quero te convidar a relembrar quando você era criança. Às vezes na casa da mãe, na casa do pai, na casa da tia, do tio, enfim. Provavelmente você tem alguma memória de ter visto isso aqui, ó. Já viu isso? Se você já viu, coloca aqui embaixo pra mim. Já vi ovo. E vamos pensar um negócio. Geralmente, a casa das pessoas que tinha planta com casca de ovo assim, a casca de ovo tava lá sequinha, apertou, quebrou e colocou nos vasos, as plantas eram bonitas. Eram ou não eram? Comenta pra mim, eram ou não eram? E será que tem a ver com a casca de ovo? Ou essas pessoas faziam alguma outra coisa? Porque as plantas que têm casca de ovo no vaso são exibidas. A gente tá cansado de saber que as pessoas mais antigas, os avós, bisavós, eles faziam muitas coisas que davam certo. A gente sabe, eles sabiam que davam certo e que funcionavam muito, mas às vezes não sabiam o porquê. O que é que estava acontecendo por trás daquilo que ia dar um resultado positivo. Hoje eu vim trazer para você o que a ciência nos fala a respeito da aplicação de casca de ovos em plantas. Se isso realmente é positivo, se não é. Hoje tá indo, vai. As cascas de ovos realmente funcionam aplicadas na planta? Se funciona, por que funciona? Como funciona? O que ela faz para a planta de bom, tá? E se a resposta for positiva, eu vou trazer depois, ao final do vídeo, formas que você vai poder aplicar. Quais são as melhores formas para fazer esse tipo de aplicação? Assim como a gente precisa de nutrientes para viver, as plantas também. E a gente tem dois grupos de nutrientes nas plantas. Um deles a gente chama de macronutrientes. Macro de grande. Por quê? Porque as plantas precisam desses nutrientes em uma quantidade maior do que os outros. Dentro desses grupos de macronutrientes, a gente tem nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, tá? Esses 6 são os que as plantas E pensando nos macronutrientes, as cascas de ovos, elas têm numa composição, na sua principal composição, o cálcio, na forma de carbonato de cálcio. Em torno de 96%, quase 100% da casca de ovo tem cálcio na composição. Além do cálcio, ele tem também 1% de magnésio, 1% de fósforo e tem também ali um pouquinho de proteína. Além disso, a casca de ovo é uma substância alcalina, então aumenta o pH do solo ou do substrato. Agora você pode estar falando, Larissa, não era pra falar de ovo, o que você está falando? Calma, respira. Não desiste, continua aqui comigo, você vai entender tudo isso e é muito importante, principalmente se você trabalha ou se você quer trabalhar com paisagismo e jardinagem, são coisas muito importantes. Pega lá papel, caneta, pega um caderninho lá e vai anotar, nós vamos estudar junto, isso aqui vai ficar fácil. Vamos lá. O cálcio, o magnésio, o fósforo e as proteínas são muito importantes para as plantas porque elas permitem algumas coisas muito positivas que as plantas precisam fazer. Vamos comigo. Primeiro, em maior quantidade, a gente tem carbonato de cálcio, que é o que oferece cálcio para as plantas. Cálcio é um elemento que participa da composição da parede celular das plantas. Faz com que os tecidos, com que as estruturas, as folhas, flores, os galhos, o tronco, eles fiquem mais firmes, mais rígidos, fiquem até mais resistentes à condição de estresse por excesso, por falta de água. Não fica molenga, não fica raquítico, não fica caída, prostrada a sua planta. Um outro benefício quando a gente tem a resistência dos tecidos das plantas é até a proteção contra ataque de alguns insetos. Tem alguns insetos que são meio preguiçosos, na verdade não preguiçosos, mas eles querem economizar energia. Então eles não vão onde está muito duro, onde está muito rígido, eles vão procurar uma planta que esteja aí um pouquinho mais mole, ou até um tecido de brotinho, assim. Você que trabalha com jardins, ou você que quer trabalhar com jardim, já fique sabendo também. Quando a gente vai preparar áreas para executar um jardim, a gente precisa fazer um preparo de solo. A gente faz uma análise e muitas vezes a gente precisa aplicar calcário naquele solo, a gente incorpora o calcário e junto com o calcário já vem o cálcio.
Então, naquele preparo já tá tudo ok para chegarem as plantas novas, para chegar a grama, pra gente fazer o cultivo ali. Mas, se a gente vai fazer um vaso de planta, por exemplo, e resolve pegar terra do quintal, que às vezes é aquela terra mais vermelha, mais clara, e vai colocar lá, aquela terra provavelmente ela tem deficiência em muitos nutrientes e a gente vai precisar recorrer a alternativas para repor, para suprir a planta naquele nutriente que ela precisa. Ou talvez você tenha um vaso lá que foi plantado há 10, 15, 20 anos. Não são raros os casos em que a gente chega na casa dos clientes e eles construíram a casa há 20 anos, 30 anos e aquele vaso foi plantado naquela época e nunca mais foi mexido, só vê água. O que acontece? A raiz das plantas ela vai absorvendo os nutrientes que a planta precisa com o tempo. Vai absorvendo e chega um momento em que passa a ser deficiente. Às vezes a gente chega e a cliente fala, nossa, mas dava tanta flor, nossa, mas era tão bonito, as folhas eram brilhantes, eram grandes, nossa, não brota faz tempo, não cresce mais. É porque estão faltando nutrientes ali. Nossa, não para de ficar doente, é porque a planta está vulnerável, ela está fraca. É a mesma forma como se a gente não se alimenta direito, não bebe água, né? A gente vai ficando enfraquecido e a nossa resistência cai. As plantas não é diferente, isso também acontece. Vamos pensar, se você vai montar um vasinho também com terra vegetal. Você foi lá num viveiro, numa loja, comprou terra vegetal. No geral, as terras vegetais, elas já vêm estabilizadas, elas já vêm completas, vêm ricas em nutrientes. Então, você não vai precisar acrescentar nada além da terra vegetal, tá? E já tem a quantidade de cálcio. Só que se você tiver na condição de fazer um preparo de solo, se for fazer uma adubação para repor o que já foi perdido, a gente precisa de alternativas e as cascas de ovos são ricas em cálcio, tá? O que nos mostra aí algum indício de que isso possa ser positivo para suprir esse nutriente. Eu falei também do magnésio. E o magnésio, ele participa na distribuição da seiva. Dentro da planta, ela tem, a gente chama de feixes vasculares, é como se fossem as nossas veias que distribuem o sangue. Esses feixes vasculares fazem com que haja o transporte de água, nutrientes no interior da planta. Então, o magnésio é importante, ele contribui para isso e também para o processo de enraizamento e produção de clorofila. Clorofila é a substância, é o pigmento que dá a cor verde para as plantas. E essa cor verde é muito importante, porque é através dela que ela absorve, a planta absorve a luz do sol para produzir energia. Um outro nutriente que eu falei foi o fósforo. E o fósforo é muito legal, porque além de participar em processo de enraizamento, por exemplo, você acabou de fazer um jardim, você quer que ele enraize muito rápido, você acabou de plantar um gramado, você quer que feche, que as plaquinhas de grama se encontrem, que fique aquele gramado fechadinho, verdinho, todo unido. Você quer que uma planta produza flores, você quer que uma planta, um pé de jabuticaba, ele comece a produzir frutos. O fósforo, ele é indispensável para essas coisas, tá? Enraizamento, produção de flores, produção de frutos, entre outras coisas. E eu falei também que a casca de ovo é rica em proteína, em uma quantidade mais baixa que o cálcio, bem próxima ali da taxa de fósforo e magnésio, em torno de 1%. Mas tem. Eu falei também que a casca de ovo tem proteína. Eu falei também que a casca de ovo tem proteína em uma dose mais baixa, uma concentração mais baixa que o cálcio, mas tem em torno ali de 1% junto com o magnésio e com o fósforo. E o que a proteína tem de importante? Ela tem nitrogênio. E nitrogênio é muito importante para o crescimento da planta, desenvolvimento de novos brotos, de galhos, tá? Então, nitrogênio é também daquele grupo lá de macronutrientes das que as plantas mais precisam para se desenvolver. A gente viu então que a casca de ovo tem na composição elementos muito importantes que as plantas precisam e são fundamentais para o desenvolvimento dela. Então, vamos agora a algumas formas de aplicação. Como a gente pode oferecer isso para a planta de uma forma que a gente tenha uma absorção rápida, ou pelo menos a mais rápida possível, e que seja eficiente, a gente não fique lá perdendo nosso tempo. Casca de ovos grandes. Tem resultados positivos ou não? As cascas, como eu mostrei para vocês agora há pouco, assim, ó, grandonas,
as moléculas ali estão muito grandes, se comparado com aquilo que as raízes conseguem absorver. Então, vai caindo a água sobre aquelas cascas de ovos, ela vai se dissolvendo muito lentamente e muito lentamente ela vai começar a conseguir absorver os nutrientes ali. Então, o ideal é que a gente consiga reduzir o tamanho das cascas para que, já em tamanhos bem pequenininhos, ela consiga ser absorvida, ela possa ser absorvida pelas raízes das plantas. Além disso, eu falei sobre ela ter uma composição alcalina. E vamos abrir um parênteses aqui para falar sobre isso que é muito importante. pH é uma faixa que vai de 0 a 14 e que indica a concentração, a quantidade de hidrogênio que tem ali. Quanto mais próximo de 0, mais hidrogênio, mais ácido é aquele ambiente, no caso aquele solo, aquele substrato. Quanto mais próximo de 14, mais básico, menos hidrogênio tem. Então, a gente tem o seguinte, a maioria das plantas, elas têm uma faixa de pH que elas funcionam o melhor possível, que é em torno de 5,5, tá? Algumas um pouquinho a mais, outras um pouquinho a menos, mas na média é 5,5, ou seja, levemente ácido. Se é de 0 a 14, 7, o meio ali seria neutro, e aí para baixo a gente vai deixando o ácido. O que acontece? Quando as plantas estão com uma faixa muito longe disso, ou para mais ou para menos, muito longe de 5,5, elas, mesmo que tenham os nutrientes ali naquele solo, naquele substrato, elas não conseguem absorver, eles não ficam disponíveis para ela, é como se eles ficassem presos, muito ligados a outras coisas e não conseguem se soltar para que a planta possa absorver, entendeu? Com o passar do tempo, os solos, eles tendem a ficar ácidos naturalmente. Isso não muito rápido, tá, gente? São processos e geralmente processos de decomposição, onde trabalham ali micro-organismos que vão liberando excreções e aquele solo, aquele substrato vai tendendo a ficar ácido. E aí, a gente precisa, se ele estiver muito longe de 5,5, a gente precisa subir esse pH para deixar ele ali próximo da faixa ótima para as plantas. E a casca de ovo ela é muito boa para fazer isso, tá? A gente não pode subir demais, como eu disse, mas ela tem esse poder de aumentar o pH. Só que se ela estiver grande, ela também não vai conseguir, ela tem que estar bem pequenininha para fazer as ligações químicas lá dentro do solo e ficar de uma forma que ela possa agir também no pH, tá? Então, vamos lá. As cascas grandes que a gente tem o hábito de ver, elas têm uma decomposição muito lenta. Se você teve a oportunidade, se você tem a oportunidade pelo menos de ver, ou se você tem talvez uma composteira doméstica aí na sua casa, provavelmente você já observou aqui. Você vai lá, vai colocando os resíduos que são permitidos e coloca a casca de ovo. Se você só apertou e quebrou casca de ovo grosseiramente, como as que eu mostrei ali agora, as chances são de que você já viu todo o processo de decomposição acontecer, já está tudo estabilizado, aqueles restos de alimento, ele já não tem mais cara de resto de alimento, já tem cara de terra e cheiro de terra, só que as cascas de ovos continuam grandes ainda lá. Demora-se em torno de 2 anos para as cascas de ovos grandes se tornarem pequenininhas e desaparecerem. É um processo muito lento. Então você pode estar me perguntando, será que não tem nada a ver então a casca de ovo que eu já vi em tantos vasos? Não. Para o fornecimento de nutrientes e equilíbrio do pH, não, elas não funcionam dessa forma. Mas tem uma coisa importante. Talvez você já tenha visto que em épocas chuvosas, onde a umidade ela fica bem alta, nos jardins costumam aparecer moluscos, lesmas, caracóis em vários lugares, né? Lesma aparece em todo lugar, só que nos jardins é assim um lugar campeão, né? Porque se torna um abrigo para eles numa condição que eles gostam. Então, o que você pode fazer com casca de ovo grande? Jardins que tem forrações, como grama amendoim, às vezes a gente coloca forrações coloridas entre a grama ali para fazer desenhos bem bonitos, lambari, grama amendoim, aquelas forrações, plantinhas baixinhas que ficam com as folhas bem sobrepostas uma à outra, a gente não vê o fundo mais, só vê o maciço dela. Ali é um abrigo perfeito, é uma casa perfeita para lesmas e caramujos. Só que a gente não quer eles lá no jardim, porque eles trazem muito prejuízo.
eles têm na boca, principalmente os caracóis, né? Eles têm na boca um aparelho bucal com um monte de dentinho. Aí ele vem nas plantas para se alimentar e ele começa a raspar os tecidos das plantas. E eles raspam muitas vezes o tronco, os galhos, e raspam tão profundo que acaba acertando todos, vou chamar de veias, tá? Todas as veias ali dentro da planta. Se ele atingir cortar essas veias, a seiva não vai poder circular e a gente acaba tendo a perda da planta inteira, tá? Isso em viveiros de muda é muito frequente. Toda época que é mais chuvosa, a gente tem uma incidência alta aqui no viveiro de caramujo. E a perda é considerável. Então, o que você pode fazer como uma alternativa ecológica para repelir essas pragas aí? Você vai quebrar grosseiro mesmo e vai espalhar em alguns lugares, ali em alguns pontos, as cascas de ovos. E elas vão funcionar no corpo deles como uma lâmina. É meio cruel? É meio cruel. Mas mais cruel ainda é você perder todas as suas plantas, perder investimento, perder as plantas dos clientes. Isso a gente não quer. Então, ela vai acabar, em alguns casos, cortando, perfurando ou somente incomodando. E essas pestes, essas pragas vão tender a não ficar andando por ali, tá? Agora, se a gente quiser fazer controle de pH, se a gente quiser fazer o fornecimento, né, transformar a casca de ovos em adubos, a gente tem alternativas mais eficientes. Presta atenção, não cansa não. A gente já vai, não vai acabar, calma aí, mas tem muita coisa legal ainda. Eu vou fazer junto com vocês, tá? É um preparo de casca de ovos, até mesmo porque depois eu deixo pronto para aplicar nos clientes ou nas minhas plantas aqui mesmo. E a gente vai fazer junto, só que eu quero te falar, já te adiantar, que existem algumas formas muito eficientes de fazer a aplicação da casca de ovo como um adubo. Uma delas é aplicar em forma de pó. A gente vai bater junto daqui a pouco. Você vai fazer o seguinte: o ovo que você quebrou para fritar, a casca do ovo que você cozinhou, você vai separar, vai colocando num potinho. Eu vou te mostrar o meu. Eu sou uma consumidora de ovos. Às vezes no café da manhã eu já como 3. E aí, e eu vou colocando, eu quebro. Dentro tem uma pele bem fininha dentro da casca do ovo. Eu acabo passando uma água ali dentro da casca dele, passo a mão, tiro aquela pele. Nunca testei se dá mau cheiro se deixar aquela pele, porque você tem resto de clara ali, então não é legal deixar, né? Mas eu vou colocando dentro de uma vasilha pra secar, e até que ela seca. Eu vou colocando um monte, peraí que eu vou te mostrar. Só que não fica com inveja não, se a sua Tupperware não for uma Tupperware dessa. O que eu faço? Eu vou colocando aqui as cascas de ovos, vão ficando, tá tudo seco já, porque já faz tempo que estão aqui. E a gente vai pegar junto daqui a pouco essas cascas e nós vamos bater no liquidificador. E aí tem umas etapas. Esse pó que vai virar ali é pó mesmo, como se fosse um pó, o mais próximo que você conseguir de um pó de giz, assim, de um calcário, alguma coisa assim. A gente vai aplicar sobre as plantas, só que não existe uma concentração exata para ser aplicado. Por quê? Para existir uma concentração exata, você tem que saber quanto tem de cálcio e dos outros nutrientes no solo, no substrato, no lugar que você vai aplicar, tá? Se você não sabe, não tem como eu te dizer, você vai aplicar tanto por volume de solo ou por área. Não tem como. Só que existe uma dose considerada máxima de aplicação, e tudo é muito relativo nessa coisa do ecológico, tá? Porque a gente não tem muitas pesquisas que nos deem a segurança de falar, você vai aplicar tantos gramas de pó de ovo por área. Então, a gente vai fazendo algumas tentativas, mas eu e vários outros colegas, você pode até dar uma pesquisada aí também, fazemos dessa forma e a gente obtém bons resultados. Vai ser complicado eu falar para você, num vaso pequeno, num vaso médio, num vaso grande, porque isso também varia, não existe. Um vaso com diâmetro de até 15 centímetros é pequeno, um vaso de 15 centímetros a 30 centímetros é médio.
tem como falar isso, tá? Mas vamos ao bom senso e sempre que você correr o risco de errar em uma adubação, erre para menos. Nunca erre para mais, porque o erro de adubação para mais causa intoxicação na planta e ela pode morrer. A gente vai aplicar junto depois em alguns vasos, mas a dosagem considerada máxima em um vaso pequeno. Esse vaso aqui, ele não é tão pequeno, na verdade, uma bacia. Ele não é tão pequeno, só que ele é rasinho, tá? Ele deve ter aqui uns 6 centímetros, então tem pouca terra aqui pra gente trabalhar, então vou considerar pequeno. A gente vai fazer uma aplicação de uma colherzinha de café na superfície dele. Quando for possível, a gente vai revolver a terra. Revolver significa dar uma misturadinha ali, desde que não machuque as raízes. Se for machucar a raiz, a gente vai deixar por cima e vai fazer com que a água seja o veículo que vai lentamente fazendo com que a casca de ovo vá infiltrando. E em torno de uma colher de sopa rasa para um vaso grande. E Larissa, de quanto em quanto tempo você aplica isso? Uma vez ao ano. Porque mesmo que seja em pó, com um ano a gente ainda tem a presença da casca de ovo lá dentro da terra, lá dentro do substrato. E se ainda tem lá, não faz sentido eu colocar mais, especialmente porque ela sobe o pH. E se a gente fugir muito do pH, muito acima de 5,5, lembra que eu falei? A gente tende a ter alguns nutrientes muito presos e que não ficam liberados para as plantas conseguirem absorver, tá? Outra forma de aplicação. Você pode ferver a ovo ali para cozinhar, né? E aquela água da fervura, ou você pode ferver as próprias cascas. Assim, ó. Depois já de... né? Porque às vezes você não vai cozinhar o ovo, você vai fritar, você tem a casca. E aí você pode ferver essa casca. Você vai tirar a casca dali, só que boa parte dos nutrientes da casca dos ovos, eles passam para a água. E essa água você pode usar como um adubo líquido e vai aplicar nas suas plantas como se você estivesse molhando as plantas, tá? Só que, pelo amor de Deus, não me coloque água quente em cima da planta, senão ela vai morrer, não tem jeito. Se você, às vezes, coloca vinagre ali no canequinho, na panela, para ferver o ovo, para a panela não ficar escura, aí também não aplica não, tá? Porque é muito ácido e aí você vai ter algum problema com a sua planta. Só se for na água pura, tá? A água mesmo você espera esfriar e aí você aplica. De quanto em quanto tempo? Em torno de 15 dias é uma boa aplicação, tá? Ali na água, os nutrientes eles estão prontamente disponíveis para a planta. É como se ele chegasse lá, descesse na terra e falasse, oi, cheguei. Ela fala, e você que eu quero. E aí ela vem e já absorve, já começa a fazer a utilização daqueles nutrientes. É uma ótima forma de uso. E uma outra maneira de você usar a casca de ovo em pó, tá? Muito eficiente, é você aplicar em composteiras. Você, nas composteiras, quem entende disso, quem não entende, tem um vídeo falando sobre composteiras, tá? A gente vai fazendo camadas, a gente coloca uma camada de resíduo, uma camadinha de terra, uma camadinha de resto de palha, de folha seca, e aí a gente vai alternando essas camadas. Você pode fazer, entre uma dessas camadas, uma camadinha bem fininha, tá? De pó de casca de ovo. E aí você continua fazendo a sobreposição de camadas. Bem fininha, por quê? Para não subir demais o pH e destabilizar a composteira, tá? Sempre que correr o risco de errar nesse tipo de coisa, erre para menos, tá? Do que para mais. Para mais, depois vai ser muito difícil de reverter a situação. Agora, vamos fazer junto? Eu não vou lá na cozinha com vocês, porque o liquidificador, depois que ele bate bastante e a gente abre, ele forma um pó, fica quase que uma névoa, assim, parecendo que tá evaporando. Então, eu vou fazer essa sujeira por aqui mesmo, tá? Eu vou aproximar aqui e a gente vai fazer junto como a gente vai transformar a casca de ovo em um pó que a gente pode aplicar na composteira direto na planta. Vambora! Eu vou esperar um pouquinho para abrir, porque começou a sair até pó aqui pelo bico do liquidificador. Então, se você estiver fazendo dentro da sua casa, espera um pouquinho para dar uma sentada, tá? A minha peneira, ela não é... a malha dela é meio grossa, tá? Então, não vai ser bem um pozinho. Se você tiver uma peneirinha com uma malha mais fininha, vai ser mais eficiente, porque quanto menor, mais rápido a planta vai conseguir absorver.
eu vou peneirar esse daqui e as casquinhas que ficarem mais grossas, eu vou bater de novo. Ó, dá pra ver que ficou bem grandão ainda? Esse aqui eu vou voltar. Vou bater de novo. Eu vou peneirar. O que ficar grande agora vai ficar, tá? Eu não vou bater mais, não. Porque o meu liquidificador, ele não tem uma potência muito boa. Então, é isso. Vai ficar aqui um pouquinho grande. É um grande, mas não tão grande, meio fininho. Se eu misturar, eu tenho aqui partículas bem pequenininhas e aqui um pouco maiores. Eu vou ter algumas que vão ser absorvidas mais rápido e outras mais lentas. Então, eu vou até usar... Olha aqui pra mim, peraí. E aí, vou até usar o raciocínio de que eu vou ter um adubo de liberação um pouco mais rápido, um pouco mais lenta, e nessa composição eu vou ter um período aí mais longo de fornecimento desses nutrientes para as plantas, tá? Agora a gente vai aplicar junto. Ó, essa aqui é uma planta Comigo Ninguém Pode, tá? Ó. E o vaso é pequeno, ele tem uns 20 centímetros de diâmetro de boca, uns 25 de altura. Eu vou aplicar 2 colherzinhas de café, tá, gente? Aquela bem pequenininha, ó, tá vendo? Ó, comparando com a mão, bem pequenininha. Vou colocar 2 colherzinhas de café. Ó, não cheionas, tá? Legal, a gente sabe que casca de ovos, então, é um excelente fornecedor de alguns nutrientes importantes para as plantas, tem o poder de nos ajudar a equilibrar o pH, a gente viu as formas de aplicação mais eficientes. E agora, será que a gente pode aplicar em todo tipo de planta? Não. Existem plantas que gostam de um solo, um substrato com pH mais ácido, como é o caso de cactos e suculentas. Então, nesses 2 tipos de planta, não aplique. Porque, como eu falei várias vezes aqui nesse vídeo, a casca de ovo tem o poder de aumentar o pH. Então, a gente não quer que isso aconteça para esse tipo de planta. Na dúvida, pesquise qual é a faixa de pH que a sua planta gosta. Mas, em geral, plantas ornamentais ficam muito bem com casca de ovos, tá? Com pH equilibrado, dentro da faixa que eu falei para vocês. Samambaia, Comigo Ninguém Pode, antúrios, costela de Adão, várias plantas dos nossos jardins apreciam muito casca de ovos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte esse vídeo pra mim. Se você acha que essas informações podem ajudar alguém, marca a pessoa e envia esse vídeo pra ela. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Beijo!